Fala galera, vamos começar então a entrevista do Mito, da Underworld. Lembrando que sábado, depois da guerra, a rádio normal. User in your channel is recording. Quem quiser mandar perguntas para eles ainda dá tempo, só mandar na PM aí no TS ou lá no Face. Boa noite aí, Mito. Tudo bem contigo? Boa noite, tudo bom? Beleza? Boa noite pra todo mundo aí. Vamos começar então, mano. Fala aí pra nós então um pouco da teu começo de jogo, por que tu começou a jogar, onde você viu o jogo a primeira vez e há quanto tempo você joga. Bom, eu comecei a jogar em 2008 e eu tinha um amigo do colégio que jogava, né? Aí ele me indicou, né? Eu jogava Priston Tale e ele falou que era parecido e tal, tinha uma base assim parecida, daí acabei começando com ele, né? Ele jogava de Templário, aí ele pediu pra mim fazer um mago, né? Daí eu comecei de Arquimago, né? Fiz um maguinho e fui evoluindo. Naquela época era bem difícil upar, né? Aí comecei em 2008. Minha primeira guild foi a Wake, que era a Ali Downfire, né? Naquela época os clãs tinham aí uma, duas XT, 50, 60 pessoas e mesmo assim não era nem top 10, né? Porque era uma época bem mobado o server. E dali começou. Então você joga há quanto tempo mais ou menos? Eu joguei de 2008 sem parar, né? User in your channel Até is recording. janeiro de 2013. Aí, em janeiro de 2013 eu parei. Eu entrei no segundo ano da faculdade. Aí a gente tinha dado BG na DD, daí eu parei. Daí eu voltei agora em janeiro no final, né? Dezembro de 2015 e voltei a jogar a Primeira Guerra em janeiro de 2016. Beleza. Qual foi o primeiro clã que tu jogou e qual o primeiro que tu liderou? O primeiro que eu joguei então foi a Wake em 2008, né? Aí de lá eu passei por. Tipo, a Wake eu fiquei mais de um ano lá, né? Que era um clã assim, de médio porte na época. Que eram muitos clãs, né? Daí fui passando, passei pela. Outro clã que me marcou bastante foi a Noteg. Eu fiz bastante amizade. E daí na Noteg joguei algumas guerras em outros lugares quando acabou. E liderar mesmo assim, User in your channel is eu recording. liderei, fui começar a liderar mesmo só na UMB, né? Já era 2010 já. Em outros clãs eu comecei a criar a minha própria PT, né? Eu comecei a criar daí lá na RIP, depois na Katsuki, daí eu já comecei a ser líder de PT, né? Daí depois da Katsuki, quando eu entrei a gente tinha um projeto, né? Era com o pessoalzinho que tinha quebrado da Noe, a gente que entrou na UMB, né? Daí lá, quem liderava era o Negilves. Daí, sempre quando o Negilves não conseguia, eu liderava. E daí, depois de um tempo, veio o Bequinha, que era um cara do Odin, né? Que era o melhor líder que eu já tive, assim, Voicer, né? Daí ele assumiu lá. Daí, só que sempre que ele não podia jogar alguma coisa, daí eu assumia, né? Então foi o primeiro, assim, que eu tive o gosto, assim, de liderar foi dentro da UMB. 2010 para 2011. Beleza. Qual foi o melhor ano pra ti no jogo e que guild você estava jogando nesse ano? Não entendi. Qual foi o melhor ano no jogo pra você e qual guild você estava nesse ano? Então, aí é uma coisa assim, bem pau a pau, né? Porque pra mim os meus melhores anos no RAG foi 2011 e 2012, né? Que foi na UMB e na DD. Mas, assim, como mais sucesso mesmo, assim, User in your eu acho channel que is foi na UMB recording. em 2011. Porque na DD, assim, a DD ficar em segundo, assim, porque eu acho que foi o clã mais forte da 3RD que já teve até hoje, né? Porque a gente batia de frente com uma ala inteira. Só que na UMB, eu acho que por objetivos pessoais, eu acho que fica um pouquinho na frente, porque User foi in onde your eu channel consegui is fazer recording. os meus godless, né? Que eu acho que, principalmente naquela época, que hoje tá meio fácil fazer godly, né? Mas naquela época era muito difícil, existia muito pouco. Tanto que eu fiz o segundo brisinho do server e tive a primeira, né? Brimhild, né? A primeira eco Brimhild do server. Então acho que por esse lado, assim, de conquistas, na UMB foi um pouquinho melhor, assim, digamos, individualmente, né? Agora, coletivamente, aí entra a User DD, in né? your Porque foi channel is muito recording. forte, questão de força, porque
juntou a minha PT com a PT do Clo, que eram as duas mais fortes do server na época, né? Então, questão de força foi na DD 2012 e de objetivos foi a UMB, né? Que na DD, como a gente tinha adversários mais fortes unidos, né? Os objetivos não foram tão bons, né? Aham. A gente sofreu mais, User né? in your Porque channel is recording. a gente era top 1, só que os nossos adversários eram top 2, top 3, top 4, então era muito difícil, porque todas as ecos, a nossa User in alha your era channel bem mais timed fraca out. do que a alha adversária. Aproveitando essa pergunta, fala um pouco sobre as ecos que teve na época e tudo mais que você participou, tanto na UMB quanto na DD. Bom, Qual na foi a que você UMB eu achou acho mais que da hora? foi. Na UMB eu acho que foi uma das épocas assim, de eco mais legais que teve, porque como era o começo do Renew, então não era todo mundo que era level alto, né? Então tinha essas diferenças, né? E eu acho que a melhor eco mesmo, assim, a primeira, assim, intransponível foi a da User UMB com entered a your Vendetta, channel. né? Pra quem até, galera que fala bastante mal da Vendetta, a Vendetta não foi um clã, assim, forte individualmente, GVG, assim, foi um clã de Def, né? Então, juntando eles, que eram especialistas em defesa, com a UMB, que tinha uma qualidade muito alta, eu acho que foi aí uma das, pelo menos de Renew, assim, que eu participei, acho que foi a eco mais intransponível, né? UMB Vendetta, que pessoal aí que era adversário na época tentava, não conseguiu quebrar. E o mais próximo que eles fizeram foi fazer uma eco paralela lá na época da Wipeout, eu acho. Eles também criaram um clã forte pra caramba pra fazer uma rivalidade, né? Só que aí, em vez de quebrar, ficou tipo cada um com a sua eco ao mesmo tempo, que nem um não conseguia quebrar o do outro, né? Aham. E como eu disse, né, como foi a primeira eco de Brynhild do server, eu acho que ficou muito marcada, né? Porque já tinha sido criado de Asfric e tal, mas Brynhild foi a primeira, né? Então, acho que ficou legal, assim. Aí depois acabou saindo o Brynhild pra todo mundo, começou meio que ficar comum, né, fazer eco e tal. Você chegou a participar daquela Ali Pokémon contra aquela Ali Pokébola que teve numa época aí? Eu não sei o que você tá. Sim. Acho que tá Drop Dead já, né? Isso. Então, aí isso daí meio começou porque quando a gente criou a DD, né, a gente não tinha um emblema. E daí eu sempre fui muito fã de Pokémon, né? Daí a gente meio que ficou, daí eu fiz aquele primeiro emblema com o D bem grande lá, ainda era bem feio aquele primeiro emblema da Primeira Guerra. Aí depois tem um menino arrumou lá, fez um Dzinho menor. E o pessoal da WS até pegou o Pikachu, né? Porque muita Ah, gente não sabe, mas a DD e a WS começaram aliadas, né? Então, nossa primeira guerra foi de grade com a WS, que acabou sendo a nossa maior rival depois, né? E foi naquela famosa eco dos 15 clãs lá da Vendetta, que tipo, era, sem brincadeira, eram 15 clãs defendendo a eco. E na UMB, antes da gente criar a DD, a gente não conseguiu quebrar. Era muita gente lá, e daí quando a DD foi feita, pô, primeira guerra, 15 minutos de guerra, a gente varou aquilo lá, derrubou os clãzinhos pequeno, chegou na DF da Vendetta com a priorada do Sião lá, Phantasy Style, sei lá mais quem, limpamos, quebramos o castelo. E daí depois, né, acho que depois de uns 2, 3 meses, isso foi, tipo, essa ali foi feita só pra quebrar essa eco, né? Daí depois a gente tentou levantar a eco sozinho mesmo, daí a AWS foi contra, daí a UMB também foi contra, né? O pessoal contestou, né? Que era muito legal naquela época, porque, tipo, a geral contestava as ecos, né? Não era tão fácil aham. subir, né? E daí meio que virou essa ali Pokémon contra ali contra, né? Daí o pessoal, acho que da Anonymous, pessoal da Trolls era do nosso lado, né? E o do lado deles lá ali Pokébola era as famosas Três Marias que a gente usava na época, né? WS1 BFS, né? Só que como eu disse, tipo, naquela época a rivalidade era alta, o nível dos clãs era um pouco mais equilibrado do top 2 para baixo, só que mesmo assim, né, a AWS e a UMB elas eram muito fortes, né, comparada com os outros clãs. Então a nossa grade sempre foi um pouquinho mais fraco, né, para bater com a grade deles. E Aham. se eu não me engano, a gente conseguiu fazer uma eco, eles conseguiram fazer uma eco, mas
a maioria das ecos eles conseguiram quebrar a nossa na época lá. Entendi. Alguma vez o jogo atrapalhou na tua vida pessoal? Pessoal, assim, na DD complicou um pouco, porque principalmente quando teve um problema interno lá, que o Wagner Tectaí, ele liderava o clã, né? Aí teve um problema, não sei qual problema que ele teve com o Clow lá, e ele saiu da guild, né? Aí como eu era a segunda voz do clã, eu tive que assumir, só que eu sempre disse pro pessoal que eu não era o que eu queria, porque eu tinha aulas terças, né? Então User in your channel eu is não tinha como recording. jogar terça-feira, era muito difícil jogar as terças. E quando ele saiu, eu tive que faltar aí praticamente um mês e meio às aulas terça-feira, né? Até conseguir uma pessoa no lugar pra levar as guerras. Então esse período foi o mais complicado assim pra mim, porque eu quase rodei na matéria que eu tinha às terça-feiras na faculdade, né? E daí depois do fim da DD, eu quis terminar a faculdade tranquilo, daí eu quitei, né, pra não acontecer mais esse problema. Entendi. Qual é a classe que você mais gosta de jogar? 3RD e TE. A, a classe que eu mais gosto de jogar é User in your Professor channel is Sorcerer, né? recording. Só que eu gostava muito de jogar de Soul Linker. É uma classe que eu. Assim, é uma classe User in your channel simples, is não recording. tem muito segredo, só que eu acho que é vital, assim, pra você ganhar GVG. Principalmente quando eu jogava de Soul Linker, né? Porque hoje em dia não tem nem como mais jogar, mas quando eu jogava lá por 2009, 2010, assim, era uma classe que era só clã grande que utilizava, sabe? Tipo, primeira divisão, assim. Porque a maioria dos clãzinhos pequenos o pessoal não valorizava Soul Linker, então jogar assim na primeira divisão ali de Soul Linker era uma coisa que fazia muita diferença. Então SL era uma classe que eu gostava pra caramba de jogar. Mas divertido, pra você se divertir mesmo, foi quando eu comecei a jogar de HW, porque na época eram poucos transclasses, né? Então você jogar de Arquimago 9/9, batia uma neva, você limpava 20. Numa época que você não tinha nenhum item fora do normal, né? Item comum. Assim, mas Aham. só pra você ser 9/9, você pegava as guildzinhas menores, porque nessa época, tipo, era 20 guilds, 30 guilds, com 3x mais. Então você pegava, às vezes, uma galerinha entrando, você em Umbrage limpavam, assim, um clã, sabe? Então, assim, de diversão mesmo, User in your Arquimago. channel is recording. Beleza. Por que o nick Mito? Desde o início A você joga com Mito esse nick ou foi. você tinha outro antigamente? Eu tinha outro. Meu primeiro nick, né? Quando eu comecei a jogar era Gandalf HW. Até 2010. Aí eu ganhei meio que esse mito assim, começou quando eu comecei a jogar de prof. Meio que acabou pegando, porque na época eu era prof LP, né? Então eu queimava muito ME. Então era 3, 4 GVG seguidos sem parar, sabe? Na época que a Azura era quase C, a D era muito rápido, então você tinha que ter muito reflexo ali de queimar ME, voltar, raidar, dar dispel nos champ. Aham. Aí eu acabei adotando o nick, sabe? Beleza. Fala um pouco do início da tua tag agora na TE, a Underworld, e como começou, quem são os fundadores e por que o nome. Ah, então, a Underworld começou assim, quando eu voltei a jogar esse ano, né? Eu voltei a jogar porque eu tinha visto um post do Clow falando que ia animar um novo projeto pro Thor, que ele tava querendo voltar e animar um novo projeto, né? Daí marcou um pessoal lá e tal, né? Daí eu vi assim e falei, pô, legal, né? Então deve ser uma coisa bacana, assim, voltar a jogar, né? Ver se a gente consegue fazer algo parecido com o que a gente fez da DD, né? Aí me animei, assim, fui ver como é que tava o server e tal. Mas aí meio que ficou por isso mesmo, não saiu do papel, e daí depois até descobri que o pessoal tava jogando na Outer Side já, né? Aí como tinha assim, pro pessoal de lá, não sei, mas como foi o meu último clã, eu quitei, parei 3 anos, então quando meu primeiro dia, quando eu voltei a jogar, o ontem tinha sido há 3 anos, então a rivalidade ainda pra mim era muito forte, né? Então a maioria tava na Outer Side. Então eu fui procurar algum lugar pra mim jogar, né? Daí eu acabei entrando na Forsaken. Então, aquela E lá formação da na. Other Side você não curtiu na época, quando você voltou.
Assim, quando eu voltei já existia o Otherside, né? Aí como era o pessoal da, da AWS, fundador, né? A liderança lá, Toik, Yun, Lifrin, então, daí tipo, eu achei que não tinha nada a ver, né? Porque a gente sempre foi rival e tal. Então, e eles eram top 1 isolado do server, como eles são hoje, né? Então eu falei, vou tentar eu entrar em alguma guild pra tentar ajudar, né? Fazer uma fazer uma rivalidade aí, né? Porque tava muito fácil pra eles, né? Aham. Então eu entrei na Forsaken, que na época eu dei uma olhada assim nos vídeos, que como eu voltei a jogar em dezembro, não tava tendo guerra, então eu voltei só vendo vídeos, né? Daí eu via os vídeos da AWS, da Wanted, TNT, Forsaken. E a Forsaken era uma que parecia assim legal assim para mim começar, sabe, voltar a jogar. E era junto da Wanted ali as que mais se aproximavam para bater um GVG legal com eles, né? Só que aí quando eu comecei a jogar na Forsaken, a primeira guerra, né, tipo, não teve nada a ver com a última do server em dezembro, né? Pô, a primeira guerra tava todos os clãs com a TT alta, né? Assim, o Wanted, TNT, Forsaken, WS, todos com a TT alta. Só que depois, a partir da Segunda Guerra, a da TT da Forsaken já caiu para 3x e os outros continuaram. E daí acabou que eu joguei lá, tipo, mais 5 guerras, né? Até da ABG, a Forsaken. Porque teve um pessoal que era muito. Tinha muita treta. Que o pessoal até sabe, né? Que era a PT do Marvel lá. Fazia muita treta, principalmente com a PT lá da TNT e com a própria OS lá. Tinha muita tretinha assim no começo, do final do ano pro começo do ano. Só que daí os caras, de um dia pro outro, a TT da Forsaken tipo, era 32, 35. Os caras saíram, caiu pra 20 do dia pra noite, sabe? E Aham. desses 20, era 5, 6 que voltaram a jogar quando eu voltei a jogar, né? Que eu pedi pra jogar, se quem tava animado em voltar a jogar da minha antiga PT, né? Que no caso era a minha namorada, o Afonso, o Triorder, o Hugo, o Curandeiro, o pessoalzinho que jogava comigo, né? Então desses 20, tipo, 5 já era meu, já, tipo, tinha 15 pessoas na Forsaken. E o recrute tava muito ruim também, porque como teve muita treta, tipo, os caras que tretaram saíram, só que a fama ficou, né, do clã, e ninguém queria entrar na Forsaken. Daí eu e o Soneca se reunimos, né, e falamos, o que que dá pra gente fazer, né, pra mudar, né? Daí a gente pensou em criar um clã novo, né? Vamos começar do zero, então. Aí a gente fez uma coisa super democrática. A gente chegou, apresentou User in pros your channel players, is né? recording. E daí falou, quem topa, tipo, foi consenso, todo mundo topou, e daí cada um deu um nome, né? Cada um deu um nome e daí a gente foi por votação. Primeiro votou, os 5 mais entrou na enquete. E depois desses 5 aí, a gente acabou tirando Underworlds. Eu não tenho certeza absoluta agora, mas se não me engano foi o Erison que tinha dado esse nome, né? E daí a opção dele ganhou, Underworld. Ah, entendi. Daí a gente criou em, acho que 26 de fevereiro, não, de março, acho. 26 de março, Primeira Guerra, né? User in your E daí a channel is gente recording. começou. Tipo, a Underworld, a Primeira Guerra, nossa TT acho que foi 25, 26. A gente perdeu pra US, perdeu pra TNT e pra Wanted, eu acho, Primeira Guerra. E daí, a partir daí começou. E daí uma coisa que a gente sempre teve foi a TT aumentando de pouquinho em pouquinho, né? A gente começou com 2x baixo, próxima guerra jogamos 2x alto, 3x, e fomos se mantendo devagarinho, né? Beleza. Quais são os requisitos para entrar na Underworld hoje? Se alguém quiser entrar, o que, que ele precisa ter? Um amigo lá dentro. Hoje a gente só recruta indicado. Por exemplo, esse aqui jogava comigo há 2 anos atrás, tá querendo voltar a jogar. Tem espaço? Vamos ver as classes que precisa, que a gente tá precisando. Se ele topa, aí beleza. Porque hoje chat, Facebook, Isso não. essas coisas assim, a gente não tá pegando ninguém mais. Principalmente em cima da hora, porque muitas vezes acontece, tipo, o pessoal chega no point lá, 4h30, 5 horas, queria jogar. Se você não é amigo de alguém, você
de confiança, que também não é amigo de qualquer um, né? Porque às vezes o cara entrou semana passada e quer Aí trazer um já tá amigo hoje, puxando não mais dá. gente. A gente tá com uma TT já estável, então a gente não tá mais recrutando ninguém. A gente só abre exceção, por exemplo, se é amigo, assim, sabe? E ainda assim encaixando em alguma classe que a gente precisa, porque eu acho que não adianta também querer pôr 100 pessoas dentro de uma tag pra tirar GVG com uma com 20, né? Não faz sentido. Que também não vai fazer diferença contra uma que tenha mais ou menos essa TT. Sim. Eu acho que Entendi. isso é ideal, assim, pra gente manter 5x, assim, sabe? Essa basicamente é a minha próxima pergunta. A TT que tu considera bacana pra guerra hoje em dia, qual seria? Clã. 55, 50, eu acho que é o ideal. É o ideal hoje em dia pra fazer uma Isso, boa guerra e ter um pra bom fazer uma plantel. boa guerra. Sim, 50. Com qualidade, né? Beleza. Uma qualidade e um defeito da Underworld com GVG em andamento. O que vocês acham que tão bom, que tá bom e o que vocês acham que tem que melhorar ainda? Olha, defeito é finalizar às vezes o GVG, sabe? A gente mostra às vezes superioridade, sim, que é um dos nossos pontos fortes na trocação. A gente tem uma trocação muito boa. Só que às vezes para finalizar a gente não consegue finalizar bem, sabe? Principalmente quando era outer side, assim, os GVGs que a gente ganha, às vezes eles. Às vezes não é nem. Não sei se é bem o nosso defeito, ou se é a qualidade deles. Quando você tá ganhando, assim, o pessoal consegue User in your recuar e channel timed tal. out. E a gente às vezes tem um pouco de dificuldade para finalizar, assim, sabe? Quando a gente ganha. Sabe? Não é aquele, ganhamos esse GVG, passamos o carro, atropelou. Não, tipo, a gente ganha, mas suando, sabe? Perde players e tal. Aham. Só que isso é um defeito que a gente tem contra eles, assim, contra outros clãs, isso às vezes não entra como defeito, porque a gente consegue limpar assim, tranquilo, assim. É mais quando o clã é muito equilibrado, esse defeito entra, sabe? Quando a TNT User tava com uma entered your TT channel. boa, batendo de frente com a gente também, pra fazer essa finalização, às vezes a gente acabava demorando um pouquinho mais. E o ponto forte é a nossa trocação. A gente tem uma trocação muito boa, dando a distância, dispel. Só que isso é um ponto positivo contra do top da gente pra baixo, né? Do top 3 pra baixo. Porque contra o Tearside, isso é um defeito nosso, né? Porque a nossa linha de frente não é tão forte igual a deles. Então aí a gente entra como um defeito que, pra ser o melhor, a gente tem que ter uma linha de frente melhor que a deles. E a gente tá trabalhando. Beleza. Ah, cita três guilds aí que hoje em dia é o que você mais gosta de tirar de GVG, são os seus maiores rivais, assim. Você não tem, tipo, não dá moleza pros teus preços. Fala, irmão, vamos pegar, faz certinho aí que esse é o nosso É, melhores assim, GVG. antes de responder isso, eu preciso saber. User in your Você channel is quer saber os recording. melhores 3 GVGs que eu tenho na guerra ou você quer saber os meus 3 rivais? Os três rivais que você mais gosta de tirar de GVG na guerra. Você gosta, sempre procura no scout eles, tá ligado? Eu vou responder de duas maneiras. Rivais é Outerside, Pride e Firewall, né? Que são que é a ali dos caras, então acaba sendo os três principais rivais. Agora, em termos de GVG, os melhores GVGs que a gente tira é a Outerside, a TNT e a Pride, que são os mais equilibrados, né? Ou que se aproximam disso, né? São os três. E a Firewall foi por um tempo. A gente teve bons GVGs, mas ficou para trás. Isso hoje é mais com a Pride tomou esse lugar. Principalmente das últimas 3, 4 guerras, a Pride assumiu esse lugar Você nota de mais uma melhores evolução GVG. da Pride do que da Firewall nesses últimos tempos. Ah, com certeza, né? Beleza. Cinco players da sua guild, assim, que você sempre procura, tipo, forçar os caras a jogar todas as guerras, porque tu precisa deles no GVG. Cinco Ah, pessoas. Eren, que é o nosso professor OLP, né? Que, igual eu falei, um dos maiores defeitos nossos contra o Tearside é a nossa linha de frente, né? Eles têm 4, 5 professores de linha de frente, assim, qualidade muito boa deles. É um. A diferença de um pro outro é muito pequena, assim, pelo menos na nossa visão de inimigo, assim, né? Os melhores que eu acho lá, o Analmed e o Mirus, são os dois melhores, só que os outros não ficam muito para trás. E na nossa guild a gente tem esse problema, sabe? De ter bons profs, a gente tá trabalhando nisso.
Então, hoje o meu professor assim, de extrema confiança é o Erin, que é o LP. Então, toda guerra ele já entra confirmado já. Não aceito que ele falte. O Pedrinho, que é o meu SL, também tá desde o primeiro dia da guild comigo. Também é outro que eu sempre cobro pra jogar, sempre, sempre. O Capa, que o pessoal às vezes enche meu saco, que eu também eu elogio muito ele. É um dos melhores LKs que eu já vi jogando. E ele é muito novo, não tem tanta experiência assim de player antigo, joga muito bem. O Afonseca, que é meu velho amigo, joga de champ. Quantas guerras ele jogou sozinho de champ, segurando muita gente. Muita gente. E quantos que já foi já? Falta só mais um. Pelo menos Falta mais um. Se mais um. quiser falar mais. Aí é difícil, hein? É porque, não, igual o pessoal falou, eu gosto dos caras que sempre tá alugado, assim, com muito compromisso. E um cara que também dá pra me encaixar aí, às vezes falta guerra ou joga na mulher, aí ele é nulo, mas quando ele joga em casa é o Girage, que é o nosso LK de dano. Vai encaixar aí, O Guilherme, mano. Guilhermano. Quando ele joga em casa, porque quando ele joga na casa da mulher dele e ele não jogar é quase a mesma coisa. Bicho. Beleza. 5 players inimigos que você, tipo, tá tirando GVG e você quer que ele caia rápido. Ah, esse daí é meio fácil. Eurum, Emirus. É os dois, assim. Sempre. Emirus e Eurum. Tem mais 3 aí que você possa falar aqui. Daí eu vou dividir um pouco, então. Esses dois, da OS, da TNT, um cara que é muito chato, é o Zanardo, de LK também. Que mais? 3 já foi. Deixa eu ver, agora complicou, viu? Que esse é os três, sim, sempre. Sempre esses Aham. três. É, o pessoal falou do bonde da madrugada aí, mas o bonde da madrugada ele deu dificuldade em uma guerra, calma. A gente tá jogando um ano. O Brawl, quando ele jogava, o Brawl Brau? de LK, que acho que ele tá meio quitado, não sei também, era muito chato. Eu acho que tá. Brawl. Da Firewall, para não dizer que eu não falei ninguém da Firewall, tem um cara que eu vejo que joga muito bem, é aquele criador Jet Pure Potter. É um cara que se posiciona bem. User in your Ah, eu channel is sei quem é. recording. Porque, pelo menos contra a gente, é sempre um dos últimos a morrer, assim, que não morre, porque tem muita gente lá que se suicida, né? Então ele é um que sempre é um dos últimos a morrer que eu vejo da Firewall. Da US, então é os dois, da TNT. Falta um, né? Zanardo. Ah, não, falei três da US, né? O Brawl. Fechou. Beleza. Na tua opinião, rank de clã, como é que você acha que tá hoje? O rank de clã no Thor? Quem é top 1, A top 2, top User in your 3? channel is OS top recording. 1, né? OS top 1, ao W User in top your channel 2. is recording. E daí do top 3 pra baixo tá bem equilibrado, assim. Mas hoje, assim, se pegar pelo Equilibrado menos o entre último quem? mês aí, para dar uma média, o último mês, acho que eu vou colocar ainda a TNT como top 3, não pela última guerra, porque foi a User in ENEM, your channel is mas recording. pelas últimas aí 5, 6 guerras, acho que a TNT ainda tá no top 3, mas a Pride pela essa última guerra mostrou que não vai deixar tão fácil. E daí ficaria isso, então, TNT Pride grudada aí, top 3, top 4. Aí top 5 ficaria ali entre a Firewall e a Fury. Batendo também de frente, né? Hoje eu colocaria ainda a Firewall, né? Mas pela última guerra seria o mesmo caso da Pride, foi melhor, né? A Fury foi um pouquinho melhor, né? Aham. Se você pudesse escolher um player de uma guild rival pra jogar contigo, qual player seria? Ah, o Emirus, eu acho. Que o nosso maior problema é a nossa linha de frente, então acho que seria o Emirus de prof. Já Beleza. falei pra ele que dependendo do passe dele, o Jubi paga pra ele jogar com a gente. Ah, beleza. Quem dá mais rage na Underworld na hora da guerra? Quem mais grita no TS e faz showzinho lá? Ah, Quando não dá uma coisa certa e tem começa duas a reclamar. pessoas.
que reclama pra caralho. Irage e curandeiro. É os São os que dois que mais mais dão enchem o hate. saco. É. O Girage agora mesmo, que ele não tá mais jogando na minha sala, então eu não preciso ficar escutando o show dele agora. Entendi. Pra Underworld chegar ao top 1, já que você fez o seu próprio rank aí, o que você acha que falta? Que você acha que ainda tá faltando pra Underworld pegar o S e ganhar? Melhorar a nossa frontline. O problema de vocês então é a frontline mesmo, pra pegar esse top 1 aí. Sim, porque assim, criador, a gente tem. Nosso dano à distância eu acho que é muito forte. Aí eu posso até. Não sei se o pessoal aí vai concordar ou não, mas eu acho o meu dano à distância da UW do nível, ou às vezes, dependendo da guerra, até maior que o da US. Só que como eles têm uma frontline melhor, eles conseguem abrir mais rápido o buraco na gente, né? Mas o nosso dano à distância é muito forte. Aham. Então seria, quando eu falo frontline, é tanto os professores como os SLs, né? Que os nossos SLs também tem que melhorar um pouco junto com os profs, né? Não que esteja ruim, sabe? Porque isso, o que a gente tem hoje, a gente levou ao top 2, né? Só que pra enfrentar o S é o que a gente tem que dar mais uma melhorada. Entendi. Digamos que você tenha que quitar. Quem seria o mais indicado a ficar no seu lugar na liderança da UW hoje? Bom, acho que no meu lugar não precisa, porque já tem pessoas já que estão ao meu lado ali, né? Que seria o Soneca, o Hugo, que eles têm esse papel muito, muito bom, sabe? Então, tanto faz, assim, se eu não vim em guerra, um ou outro não vim em guerra, um cobre o outro ali perfeitamente. Beleza. Agora eu queria que tu falasse um pouco de cada líder das guilds rivais, assim. O que você acha de cada um? Ah, em geral, pode falar, tipo, qualidades e defeitos da pessoa. Se você quiser também. Pera aí, repete o começo que eu fiquei lendo esse chat aqui e perdi a pergunta. O que você acha dos líderes das outras tags? Tipo, falando de cada um deles. Qualidades e defeitos. Hum, tá, Se mas você qual quiser líder falar. específico que você quer que eu Tipo, fale de cada da OS eu acho que o Toy é assim assado, da Firewall é tal coisa, da TNT é outra, entendeu? Fala um Uhum, pouco de cada um que você quiser, não precisa falar de todos ou você que uhum. escolhe aí. Bom, acho que só para fechar essa discussãozinha primeira aí do chat, o dano à distância que eu falo aqui é o dano misturado com posicionamento, sabe? Às vezes, não tô dizendo que a AD daqui tira mais que a AD da US. Eu acho que pelo número de criador, SBK, ataque mágico, que ambas as guilds têm, eu acho que se equivale, assim, sabe? Só que quando você tem duas armas ao mesmo tempo, com a mesma força, só que você tem os professores ali um fazendo um trabalho melhor que o outro, é o que desbalanceia bastante. Porque o número de misclick que o pessoal daqui dá de dano e o da US dá é praticamente o mesmo. É muito pouco. O que difere muito é os profs, eu acho. Vamos lá, de líder, o Toik. O Toik eu acho que é um bom líder. Óbvio, pelo trabalho que ele faz na Outerside. O Outerside está um ano aí bem estável, então ele faz um bom trabalho sim. Questão de bancar quem ele banca, se é verdade, se não é, não sei. Só ouço falar essas coisas. Às vezes a gente repete ali pela zoeira, mas não sei se ele banca muita gente ou não. E se bancar também, o problema é dele. Existe pessoas aqui dentro da guild que ajudam outras. Na Firewall também tem pessoas que ajudam outras. Na TNT também deve ter. Então eu acho o Toik um bom líder pelo trabalho que ele faz lá na US. E também na época, antigamente, né? Quando ele conseguiu fazer a AWS dar uma boa guinada, né? Que a AWS era um clube pequeno quando a User in your gente, channel timed quando eu out. comecei a jogar assim, eu lembro que a AWS não era muito forte, então cresceu bastante. E bom, TNT Dark também acho um líder bom, tá fazendo um trabalho lá na User TNT in your channel is complicado, recording. porque o pessoal da TNT eu acho assim, que tem muita quedas de ATT, então eu acho que para um líder isso é uma das piores coisas, que é trabalhar um User entered plantel your em cima channel. de uma ATT que não é estável, então é complicado. É um problema, assim, que eu acho que
principal problema para um líder é o plantel, né? Então, tá com um trabalho difícil lá, mas o Slasher agora lá com o pessoalzinho tá dando uma moral lá, então a TNT tá se User in your erguendo channel is novamente. recording. A Firewall, branquinho, né? O líder de lá. O que eu posso dizer dele, assim, um cara dedicado ao clã dele, isso daí não se pode negar, né? User in your Faz channel timed um out. trabalho lá na Firewall de ajudar a galera como ele pode. Pô, sei lá como eu posso dizer assim, o trabalho que ele faz na Firewall teoricamente é bom, só que eu acho que o problema maior deles é o resultado, que eles não conseguem, né, alcançar um resultado assim que eles mesmos esperam, né, que é entrar nessa briga aí pelo top 1, top 2. Não sei exatamente qual que é o problema lá deles, lá que eles não conseguem chegar assim, sabe? A Pride chegou, a TNT chegou, a gente criou a OW chegou e mas como eu não conheço o cara pessoalmente, não posso dizer se ele é um bom líder ou um mau líder. Eu acho que aí entra os resultados de cada guild, né? Como resposta. Da Pride também não conheço a liderança de lá, assim, pessoalmente. O meu maior contato mesmo é com o Rafael Narciso lá, o Hert, criador. É um cara gente fina. Mas não sei, eu acho que é o Lip que leva a Oi lá. Não sei como é que é ser um bom líder, mas pelo que eles estão crescendo, eu acho que a liderança deve ser boa, porque senão a Pride não ia ter crescido tanto, né? E da Fury também, mesma coisa. O trabalho lá que a Thaís está fazendo lá tá, acho que válido, né? Porque esse trabalho de pegar player de Hoenn, Magmaring, ensinar, colocar equipe e tudo mais, eu acho que é muito difícil. Isso daí é um trabalho a ser muito valorizado. Porque não é toda guild que tem um plantel feito já, player feito, ou chama um amigo já com experiência. Você pegar cara do zero e ensinar é muito difícil. Quando a gente criou o W aqui, praticamente aí 30, 40% era equipamento de TE ou User disconnected from equipamento your muito channel. ruim, build muito ruim. Então esse trabalhinho de formiguinha aí é uma coisa. Tem que dar os parabéns lá pra Fúria que eles estão fazendo. Porque às vezes o pessoal vê, os caras alugaram 50, 45 e perderam pra 30. Só que é o pessoal que tá começando, não tem equipe, não tem nada. Então acho que é um trabalho a ser valorizado. Isso aí que é o mesmo do pessoalzinho novo aí da Neva, da Caos também, que é pegar esse pessoal que não é acostumado a uma wave de nível alto, a User in your gastar channel is recording. 50, 60, 100 kk por guerra. O pessoal às vezes ali gasta 3 kk por guerra e tá se divertindo, né? Então, eu acho que é universos muito, muito diferente, né? Essa guerra assim de OS, TNT com uma wave de Neva, Fúria ali, que é um gasto assim bem mais reduzido. Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que ponderar às vezes quando a gente vai fazer alguma zoeira com um clã assim pequeno assim, porque é outra vibe que os caras jogam, sabe? Não é a mesma ali, cara. É difícil conseguir player já formado e tudo mais, Sim, sim. realmente. E, tipo, hoje mesmo, assim, a gente não User tem muita disconnected from gente. your channel. Tipo, se tiver, tem umas 2, 3 pessoas que a gente tá ensinando, assim, o beabá de guerra, assim, sabe? Aham. E, tipo, essas guilds, os caras têm, tipo, 10 cara, 15, igual rolou essa semana lá do Silvinho querendo tirar sarro do cara que tava com camisa de algodão lá. O cara não sabe se o cara vai pegar lá 7 TE pra jogar guerra, pra brincar, pra começar a melhorar. E acho que todo mundo começou a jogar, começou por baixo, né? Ninguém começou por cima. É, com certeza. Mais alguma guild aí que você queira comentar do líder? Não sei se faltou alguma. Acho que das principais, assim, no momento, já falou todas. Que sim. Tem que esperar mais esse pessoal novo aí da Cause e da Shadow aparecer O mais aí pessoal da pra gente Shadow eu não conhecer. falei. O pessoal da Shadow tem que dar os parabéns, viu? Porque, ó, essa última guerra aí a gente mandou lá duas PT pra tentar pegar o castelo deles. Os caras conseguiram segurar ali na def. A galera, a gente foi aos trancos e barranco ali pra Emp. Os caras não desistiram, cara. Os caras tão vindo aí pra crescer. O pessoal da Shadow tá de É o parabéns, cara. pessoal da Beer Brothers, eu acho que tem futuro É. também. Aí a Fariol recalou lá sem emblema lá no castelo, depois que a gente já tava se matando com o pessoalzinho da Shadow, mas acabou a guerra, ficou com o pessoal da Shadow. Isso aí pelo menos eu gostei, né? Porque tipo, a gente fez o trabalho de difícil de dar wave, os caras fizeram o trabalho de difícil de defender e a Fariol chegou só no doce lá, mas
Que bom que ficou com a Shadow do Castelo essa guerra. Eu tenho uma pergunta aqui do Sparta, da Outerside. Você ainda considera amigo do Wagner, apesar das tretas recentes? Você se considera amigo dele ainda? Bom, da minha parte eu acho que sim, da dele eu não sei. Beleza. Porque treta no Facebook lá, acho que é normal ter. Mas pelo menos no chat ali, o que a gente sempre conversa, eu acho que eu nunca espalhei nada do que a gente conversa em box, ele também não. Eu acho que acima da rivalidade aí, eu acho que não tem problema. Porque sempre conversamos de boa, pô. Pra quem não sabe também, eu peguei uma bispo com eles lá, 2.000 barão na mão de uma pessoa que você não confia. É difícil, né? E eu confiei nele tranquilamente, ele confiou em mim também. Então, pelas costas a gente nunca sabe, né? Mas de frente eu acho que é tranquilo. Beleza, eu tenho uma Tenho nenhum pergunta aqui de um player teu, problema com Guilherme. ele. E se ele tiver comigo, ele pode falar também. Tem uma pergunta aqui de um player teu, acho que é o Guirage. Ah, pelas costas a gente sempre fala mal um pouquinho, né? Mas tudo é normal. User in your O channel Guirage timed perguntou out. aqui. Qual os players que você tem mais consideração e carinho na tag? Sim, é igual o Wagner falou aí, pô. O Wagner, quando ele saiu daqui, lá eu aceitei ele de braços abertos na minha PT lá. Não tem problema nenhum, cara. Jogar em guilds diferentes. Qual que é a pergunta do Garage? O Guirage User perguntou entered aqui. your channel. Quais são os players que você tem mais consideração e carinho na tag? Ah, Pedrinho, né? Gosto muito do Pedrinho. Tem mais alguém? Pedrinho, meu amiguinho. O Pedrinho é o cara que eu mais gosto de. Assim, tipo, eu digo assim, carinho, porque é um cara que começou a jogar assim, desde a primeira vez que comecei a jogar lá aqui novo, né? Tô dizendo, da UW. E sempre jogou de SL, que é uma classe que é difícil achar. Queria jogar de outra coisa, a gente deixou e tal. Jogou de LK, jogou de prof, agora tá mudando de classe, assim, mas é uma pessoa que sempre teve dedicado, assim. Claro, tem muita gente no clã dedicado, eu não vou ser hipócrita, né? Mas é uma pessoa que eu gosto bastante, assim, sabe? Que não reclama nunca. O cara nunca faz uma reclamação, sabe? O que precisar para ajudar, ele tá lá. Então é um cara, assim, que eu tenho muita consideração, assim, o Pedrinho. Aí tem toda a minha galerinha velha aí que joga comigo, o pessoal da PT, o pessoal do clã em geral, né? Galerinha curto bastante lá. Tem mais uma Não vou pergunta que acho que escolher, foi do não vou Trioder. escolher mais do que um pra não ficar chato, porque o Pedrinho, todo mundo sabe que o Pedrinho é o top 1, então. Beleza. Tem uma pergunta do Trioder aqui. Eu acho que User tu in já your até channel is respondeu, mas é bom recording. reforçar. Qual é o clã que você mais gostou de jogar? Eu mais gostei de jogar É. a Umbi, acho. Depois a DD. Ah, cara, vocês reclamam da Umbi, cara, mas porra, a Umbi. É que a Umbi tem duas histórias, né? Quando a gente. Até a nossa saída e depois, né? Antes e depois da PT. E depois que a gente saiu da Umbi, o clã caiu demais, né? Então aí ficou meio mal falado na roda. A gente na DD mesmo passou o carro na Umbi 300 mil vezes, né? Mas primeiro ano da Umbi, porque foi bem a divisão, sabe, das guerras transclasse para a guerra Renil, né? Então a Umbi a gente bateu muito GVG de trans, né? Contra a Katsuki, contra a Blood Wish, etc. Então foi muito legal. Acho que principalmente para essa transição, sabe? Pegar as guerras trans e pegar as guerras do Renil. Então, como a Umbi pegou esses dois lados, fora as conquistas que a gente teve, né? A Umbi Entendi. pegou muito, assim, porque, porra, a gente começou na Umbi ali, criamos do zero um clãzinho novo ali, batendo top 5 batendo, daí fomos crescendo, batendo na Inside, apanhando pra Katsuki, equilibramos com os caras, terminamos batendo neles. Daí depois começou o Renil, daí rivalidade forte com o pessoal da PT do Clo lá também. Então foi, assim, um clã que fez sucesso pra caramba, assim, sabe?
Tenho mais uma pergunta do Jubi aqui. Hum. Na sua opinião, quem é o algoz de ataque mágico top 1 do servidor? O Jube, né? Ele tem equipe meu com ele, então. Jubilícios. Jube Markel. Se Jubi faz pergunta sabendo que ele vai estar aqui no top, né? Mas depois dele tem um da Pride aí, hein? Depois dele tem um cara da Pride aí que essa guerra aí me pegou lá, me deixou no preto a vida, hein? Eu não levo capa nenhum, eu gosto do ataque mágico, então esse aí que me deixou no preto da Pride, não sei qual que é, mas Tem uma pergunta aqui do Pedro não que sei tá se eu aqui tava na. de GHP ou não, mas na hora eu não lembro. Mas esse da Pride é o segundo, eu acho. Tem uma pergunta do Pedro aqui que tá aqui na rádio. Mito, posso Hum. jogar na sua guild? Estou voltando pro Thor e quero bater no Wagner. Esse Pedro é um lixo. E aí, responde ele pode jogar contigo ou não? Não sei, porque o Pedro não sei se ele é meio espião. Ah, tá. Uma outra pergunta do Guirage aqui. É verdade que você troca nudes com soneca? Claro, cara, sempre. Tem que manter, né? Os nudes, não pode parar. Tem que atualizar sempre, né? Tem. Grade tá com inveja. Mano, é só isso que eu tenho de pergunta aqui. Mais alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? O que acha do futuro da OIT? É, uma boa pergunta essa aí. O que tu acha Bom, do futuro eu da acho 8E? que. Cara, o futuro da OIT eu acho que é o futuro do Hag, cara, porque eu voltei a jogar por causa da TE. Tem muita gente. O pessoal que voltou a jogar comigo voltou a jogar por causa da TE. E o pessoal que eu vejo das outras guilds que voltam a jogar é por causa da TE. Eu não vejo ninguém falando, pô, voltei a jogar porque a 3RD tá massa. Pô, até 3RD tá um tesão, vou voltar a jogar. Não, eu só vejo gente voltando a jogar por causa da TE. E muita gente eu vejo voltando a jogar assim, a não quitar por causa da TE, porque 3RD, pelo que eu vejo, tá bem morto, User assim, bem disconnected from your desanimado. channel. Eu cheguei a jogar umas guerras no começo do ano. Joguei guerra na Caveirão lá, e era inimiga dos caras. E depois joguei um tempo na Rising. Também era um clã forte que batia de frente ali com alguns clãs ali, da 3RD. E agora eu joguei uma guerra ou outra ali na Makeure, né? Que User é in your um channel is projeto recording. do Girage, que é da Underworld. Então o pessoal da UW joga na Makeure, né? É um clã que tá começando aí. Só que, no geral, assim, eu vejo a 3RD muito morta, sabe? O pessoal da US é top 1, só que o pessoal da Alson bate de frente com eles ali recentemente no top 2. Já chegou aquela famosa guerra, os caras lugaram sem nego, perderam pra Alson. Então acho que aquilo lá deu uma decaída, assim, deu pra ver que o nível da 3RD tá muito ruim. Só que é aquilo ali, a 3RD eu acho que não tá conseguindo criar novos players, sabe? Ainda mais agora com o 7.5. Quem ficou pra baixo disso desanima, não sobe. Então, eu não User vejo in your futuro na channel is 3RD, eu recording. vejo futuro na TE. Aí, tipo, o pessoal daqui animado, tem dia que tá meio desanimado, tem dia que tá animado, mas sempre pronto pra guerra. Pessoal da US também eu vejo sempre motivado com as guerras da TE. Pessoal da Pride subiu muito recentemente. Deu pra ver que eles meio que animaram mais na TE agora do que na 3RD. Pessoal da Firewall que faliu na 3RD e voltou a investir na TE. TNT é a mesma coisa. Pessoal da User in your 3RD channel lá da timed out. Taltim também dando a força forte ali dentro da Taltim/Wanted ali dentro da TNT. Então acho que o pessoal hoje está se movimentando assim em prol da TE, dessa guerra, que eu acho que é a que tá balançando mais a galera, sabe? E daí os clãzinhos assim que pequeno assim, quando eu digo User in your pequeno não channel é is recording. desvalorizando, acho que é começando, sabe? Que é a Shadow, Fury, Caos.
E é os clãs assim que estão crescendo, sabe? Eles são pequenos User entre in your aspas, channel né? is recording. Que é o pessoal que ainda não tá com as builds certinha, não tá com o OTK certinho, não tá ainda acostumado com a temática ali da TE, mas que tá dando problema, sabe? Hoje em dia você já não passa numa DF assim dos caras com uma, duas PTs, igual você passava há 3, 4 meses atrás. Hoje em dia 10 castelo tá sendo pouco. Começo do ano aí, começo da criação da TE, você pegava 3 castelos, 2 castelos, hoje você pega 2 com sorte. Pra gente é um pouco mais difícil, né? Porque User entered your channel. a US, acho que 90% do tempo sempre bate de frente com a gente, final de guerra. Os outros clãs ficam um pouco mais soltos pra pegar castelo, tipo, principalmente a Pride, eu acho que é uma que se mais leva vantagem nesse aspecto de castelo, acho que é a Pride, assim, porque não tem ninguém atrapalhando eles no final. Mas o W e o S é muita treta final de guerra. E isso abre espaço pro pessoal dos clãs menores, Vendetta, Shadow, a própria Fury, Caos, de conseguir pegar os castelinhos, porque eu acho que esse castelo, assim, hoje em dia não significa nada, tirando os godless, às vezes, ali, que alguém quer fechar e tal, mas, assim, para o S, para o W, para a TNT, pegar um castelo ou não, acho que é um segundo plano. O que importa mais é os GVGs. Mas para esses clãs que estão começando, pegar um castelo final de guerra, eu acho que significa muito. Eu lembro, acho que era o pessoal da Neva, não tenho certeza se era o pessoal da Neva agora. Pô, os caras pegaram o primeiro castelinho, postaram lá no grupo lá, comemoraram pra caralho. E acho que isso é uma coisa que anima esse pessoal que tá começando na T, sabe? Então é uma coisa que vai animando a galera e vai trazendo mais players, porque hoje em dia a gente tem 5 clãs, 5, 6 clãs num nível muito bom, assim, para GVG. E às vezes o que difere é um pouco a TT de um estar maior ou menor. E temos aí mais 3 clãs que estão emergentes, assim, né? Crescendo, batendo de frente com os outros. E vai animando a guerra, né, cara? Porque enquanto você vê o pessoal desanimando a 3RD, eu só vejo elogios a TE. Não sei vocês aí o que vocês acham, mas pessoal, sangue nos olhos para TE, né? Enquanto a 3RD vai perdendo força. Depois que caiu o esquema dos GRFs aí, as guerras acho que se tornaram um pouquinho mais equilibradas. Antigamente aí o pessoal da US tava tipo 3, 4 passos na frente da galera. O dano que eles tiravam com chuva de flecha era muito difícil, porque os caras já tinham dano à distância de criador SBK forte, professor forte. A chuva de flecha, então, os caras conseguiam manter muita diferença. E depois que caiu o GRF, a US continua no top 1, só que antigamente a gente ganhava um GVG a cada 2 meses, a TNT, um GVG a cada 2 meses, agora, tipo, toda guerra a TNT, a OW ganha um GVG, dois da US, então tá ficando mais complicado as guerras, sabe? E não é porque os caras tão ruins ou porque a gente melhorou muito, é porque depois que caiu o GRF ficou um pouco mais tranquilo a guerra, sabe? Algumas classes assim pra jogar. Então acho que o nível acabou melhorando, sabe? Eu acho que a guerra ficou mais equilibrada, sabe? E faz a galera começar a querer se desenvolver a jogabilidade um pouquinho mais, começar a jogar um pouco melhor, sair aquela zona de conforto. E a primeira guerra que foi sem GRF, porra, acho que o melhor clã que jogou aquela guerra foi a Firewalk, que tava com seus 300 LKs. Foi uma guerra que os caras foram bem pra caramba nesses últimos meses aí. Depois o pessoal foi obrigado a descobrir novos meios de contenção, melhorar o GC e tudo mais. Aí o pessoal ali, pelo menos da Farol, que era muito dependente de LK, deu uma caída. O pessoal da Pride começou a fazer essa divisão, né, de GC com dano à distância. Melhorou, subiu muito. A gente conseguiu também essa contenção de LK, conseguiu trabalhar, melhorou muito. A OS também. E daí meio que perdeu aquilo de pula 10 LK, ganha o GVG igual era antes. Hoje em dia os LKs continuam, principalmente essa questão da Srofa aí, continua fazendo muita diferença, mas hoje em dia é mais fácil você counterar pelo menos
os clãs aí que estão disputando o top 3, 4 estão com um GC bem mais forte, assim, sabe? Então, quem tem uma frontline melhor, um dano à distância melhor, hoje em dia tá ganhando, sabe? Entendeu? Faz as tuas considerações finais aí. Fala um pouco sobre o futuro da tua tag aí, se pretende recrutar alguém. Fala o que você desejar aí. User in your channel is Bom, acho recording. que o pessoal da OW em geral tá de parabéns. A gente começou esse clã aqui com acho que 20 pessoas, que eu tenho anotado os 20 fundadores do clã. E eu acho assim que a galera que cresceu demais, 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 desses 50, 60 players que a gente tem hoje, a gente tem aí uns 10 que eram da Forsaken, uns 5 que jogava comigo há uns 3, 4 anos atrás, e de questão assim de 7 meses a gente tem aí 40 pessoas novas. Dessas pessoas, muitas que vieram lá dos Roen, a gente trabalhou, foi em cima, cobrou build, cobrou desenvolvimento, fez treino interno, fez treino externo, foi pra guerra, reclamei, xinguei, agradeci, User in elogiei your channel e foi cannot down your melhorando, foi channel. crescendo. É isso aí, mantendo o nível, né? Porque eu acho que um dos maiores problemas da TE hoje é que ela que sobe a TT sem subir a qualidade. E eu acho que a gente fez certo nessa questão, porque a gente começou com a User in TT your channel is baixa recording. e foi crescendo. A gente começou com 20, a OW, a primeira guerra tinha 20 online, segunda guerra 25, terceira 30 e foi subindo de pouquinho em pouquinho. E hoje a gente tem 5x User ativo, entered your channel. não é à toa, é em cima de muito trabalho, sabe? E vamos pra cima, porque eu acho que tanto pra gente quanto pra US, que é a nossa principal adversária, as guerras estão saindo muito bom, muito boas. O que eles reclamavam antigamente que a guerra era muito fácil, hoje acho que não encaixa mais, né? Porque hoje em dia é GVG pau a pau atrás de GVG pau a pau. Se você mete um GVG com a outer side, você não consegue tirar outro GVG direito, que você perde muita coisa, e vice-versa, sabe? Tem, claro, tem altos e baixos, né? Tem aquela guerra que tá todo mundo com o pé na jaca, a gente vai mal. Contra o ESP, contra os outros clãs aí, a gente consegue manter o nível. Mas é isso aí, o pessoal da OW jogando muito bem. Os outros clãs aí estão batalhando, não tá deixando. Hoje em dia não tem lugar cativo mais, né? Não tem uma posição cativa. Eu acho que a última posição cativa acho que é a da Outer Side, porque depois. E também tá ficando mais difícil. Não digo pela gente exatamente, mas a própria TNT já deu muito trabalho. A Pride vem crescendo, então. O Toy falou isso semana passada, né? Hoje o próprio líder da US falou, né? Não sou eu falando. Se você entra num GVG achando que vai ganhar sem fazer o básico, você perde. Então, você tem que fazer tua frontline, posicionar tudo certo para conseguir o melhor do teu clã. Foi passada mesmo, a gente meio que foi de salto alto, os primeiros GVGs ali com a Pride, perdeu os dois primeiros. Tivemos que dar uma parada, uma respirada, consertamos algumas coisas, vencemos os outros 4 em seguida. Mas depois os caras também animaram, porque não é só aqui que a gente melhora lá também. Foram empatando e foi tendo GVG pau a pau, como a gente já teve com a US, como a gente já teve com a TNT. Então é isso aí, é melhorar todos os clãs, né? Porque acho que só a guerra tem a ganhar, né? Só o server tem a melhorar. Com isso aí. Valeu, mano. Pra frente o W. Go, go. É nóis. Então, mano, essa entrevista aí foi com o Mito. Espero mais líderes aí falar comigo para fazer as entrevistas certinho, para todo mundo ser entrevistado e mostrar um pouco da sua guild, falar um pouco sobre a sua guild e dar sua opinião referente às Só outras pra, e ao server. só pra fechar, Emiruz na minha opinião, é o melhor prof da US, mas o melhor prof do servidor se chama Mitrandir. Esse joga nice. Beleza. Valeu aí, pessoal. Agora já vou liberar a voz para todo mundo aqui. Só um minutinho.